Fiquei 10 dias sem falar. Como será que foi? Gente, hoje finalmente eu vou contar pra vocês como que foi o meu retiro de meditação, meu curso de meditação Vipassana, lá em Santana do Parnaíba. Eu demorei um pouco pra postar esse vídeo, pra gravar esse vídeo, porque eu não queria falar muito depois do retiro, do curso, como foi, porque é uma experiência muito intensa. Então eu queria assimilar primeiro e agora eu resolvi contar pra vocês, porque eu falei que eu fui, né, pra não deixar assim sem nenhuma informação. Mas o objetivo desse vídeo é mais mostrar, assim, contar pra vocês que existe esse curso, que existe esse lugar, porque alguém fez isso por mim e isso foi incrível, foi uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida e eu acho que todo mundo devia ir pelo menos uma vez. Esse curso é um curso de meditação, é um curso de meditação Vipassana. Vipassana é uma meditação muito antiga indiana. E assim, esses centros de meditação tem no mundo inteiro, então se você pegar relatos de pessoas que fizeram esse curso pelo mundo inteiro, você vai encontrar os relatos da mesma rotina, das mesmas instruções, é exatamente o mesmo curso, e isso é muito legal. Esse curso está sendo dado, eu acho que há 50 anos, e foi o professor N.S. Goenka que permitiu, porque ele que passou a realizar esses cursos, né, dessa forma como é feito hoje. Essa meditação é a meditação do Buda, e ela foi redescoberta há mais de 2.500 anos, então, porque é uma técnica realmente muito antiga, mas ela havia sido um pouco esquecida e depois ela foi redescoberta e aí então lá na Índia o Goenka ele passou a ensiná-la e hoje a gente pode aprender de uma forma muito bacana. Eu vou explicar como é que funciona lá para vocês entenderem. É assim, a gente faz a inscrição. Você precisa conseguir sua vaga, né? É bem disputado. E aí você consegue fazer sua inscrição, você vai, são 10 dias de curso onde a meditação é ensinada progressivamente. E é uma rotina muito rígida lá. A gente tem uma disciplina bem ferrenha, assim, porque na verdade é como se a gente estivesse levando vida de monges e monjas mesmo. É como se a gente estivesse vivendo num mosteiro. Então, bate um sino às 4 da manhã, às 4h30 já tem meditação, até 6h30, 6h30 tem o café da manhã, depois às 8 já começa a meditação de novo, meditação até às 11, onde é o almoço, e depois aí tem um pequeno descanso depois do almoço ali, até 1h, 1h30, e aí já começa a meditação de novo, meditação, 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 até a noite, às 7 da noite tem uma palestra. Depois tem mais meditação até a hora de descansar, de dormir. Então dá uma média de 10 horas, um pouco mais de 10 horas de meditação por dia. É um intensivão de meditação. Se você for pensar 10 dias meditando 10 horas por dia, dá mais de 100 horas de meditação, porque é um pouquinho mais de 10 horas por dia. Então é realmente bem intenso e sem falar. Por que sem falar, né? Eu vou explicar pra vocês assim os três pilares, os 3 princípios básicos do que se pratica nesse curso. Quando a gente chega, a gente adota a sila, que é a moralidade. E a moralidade é o seguinte, lá a gente se abstém de matar, de roubar, de matar é matar qualquer ser, tá, gente? Não pode matar nenhuma formiguinha, nem um mosquitinho, um ser por menor que ele seja. Então se abstém de matar, de roubar, se abstém de fazer qualquer atividade sexual, se abstém de ingerir qualquer intoxicante, né, fumar, beber, e se abstém de contar mentiras ou enganar. Pra gente se abster de verdade de enganar, e também auxiliar no processo de meditação, porque afinal a meditação ela se desenvolve muito melhor no silêncio, então eles já é obrigatório você adotar o nobre silêncio. O que é o nobre silêncio? É o silêncio que você não pode se comunicar com ninguém, nem através da fala, nem através de mímica, olhares, não pode ter nenhum tipo de comunicação. Então você tem que ficar o mais introspectivo possível, você tem que andar sempre olhando meio pro chão, sempre
introspectivo e procurar também o silêncio da própria mente, né? Que é o mais difícil, mas isso é possível praticar através das práticas e dos exercícios que eles passam por áudio nas instruções dentro da sala de meditação. Então, esse é o primeiro pilar, assim, das 3 coisas que a gente pratica lá, que é a moralidade. E aí, esses 5 princípios de moralidade que eu falei, os alunos antigos, por exemplo, quem já fez esse curso se torna aluno antigo. Eu e meu marido, a gente foi, agora da próxima vez que a gente for, a gente vai ser já aluno antigo. Então, daí tem mais alguns princípios de moralidade. A segunda coisa que a gente pratica lá, o segundo princípio, é o domínio da mente. E para isso, a gente pratica durante os 3 primeiros dias uma técnica de meditação chamada Anapana, que é uma técnica onde basicamente a gente observa a nossa respiração como ela é e aí a gente pratica o domínio da mente, porque é impressionante, mas como é difícil a gente sentar e prestar atenção só na respiração, né? É uma coisa tão simples e nos primeiros dias, gente, a mente fica muito agitada mesmo. Mesmo sem falar, eu já tava 2 dias sem falar, no final do dia parecia que eu tinha falado o dia inteiro, de tão agitada que é a mente. E é muito legal, porque nos áudios eles vão falando, e aí, como que foi, como você achou, sua mente você deve estar achando, nossa, como essa mente é agitada, né, como essa mente não se comporta, e... A gente vai deixar sem mandar, né? E é legal porque a gente vê que acontece com todo mundo, né? As mesmas coisas, a gente, nos primeiros dias a mente é bem agitada. Mas, a partir do 3º dia, a mente começa a se acalmar bem, assim, e começa a obedecer. Então, a gente começa a ficar com a mente bem afiada, né? A gente quer sentar e prestar atenção na respiração, meditar, a gente consegue e a mente vai ficando cada vez mais afiada, aguçada, e então a gente vai dominando a mente. E aí a gente pode praticar Vipassana, que é passado a partir do 4º dia, a Vipassana, porque não dá pra praticar Vipassana com a mente muito agitada. Então a gente precisa primeiro praticar Anapana, praticar o domínio da mente. Quando a mente estiver afiada, a gente começa a praticar Vipassana. E Vipassana é o 3º pilar, o 3º princípio que a gente pratica lá. Então tem a moralidade, né, o domínio da mente, e o 3º, que é transformar sofrimento em sabedoria. E a gente faz isso através da meditação Vipassana. E a meditação Vipassana, o que é, gente? Ela é basicamente você observar as sensações do corpo, da cabeça aos pés, passando sua atenção por todo o seu corpo, sem deixar nenhuma parte de lado. Então, essa técnica, ela é muito científica, muito funcional, tá? Ela não é muito legal porque não é nada místico, não é sectário, não tem nem todas as religiões podem praticar essa técnica, porque afinal de contas, você sentar e observar a realidade do seu corpo, você se observar realmente como você é incrível, né? Tudo é real, sensações são reais, né? Físicas. Então, você vai começar a observar e aí tem toda uma explicação que através dos áudios, dia após dia, nas palestras das 7 da noite, é muito legal. E eu não vou chegar nem perto aqui de conseguir explicar da maneira que é explicado lá, mas resumidamente eles explicam assim pra gente que todo sofrimento ele vem ou do desejo ou da aversão. Se a gente tem desejo por alguma coisa e a gente não tem, aquilo começa a gerar sofrimento. Se alguma coisa está acontecendo e a gente não quer aquela coisa, traz da aversão e aquilo começa a trazer sofrimento para nossa vida. Então, durante a nossa vida, a gente cria uma montanha gigante de desejos e aversões e isso causa muito sofrimento. E para a gente se livrar desse sofrimento, a gente pratica Vipassana. Porque, na verdade, a todo momento a gente está criando novos desejos e aversões e colocando na nossa montanha de sofrimentos. E no momento que a gente para de criar desejos e aversões, e como é que a gente vai fazer isso? A gente vai observar as sensações do corpo, que é a meditação, com a mente equânime. A mente equânime significa que a gente não vai reagir, não vai achar bom e nem ruim. A gente vai simplesmente observar. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através da certeza do princípio
mais real da natureza, que a lei da natureza, da impermanência, anicca, que tudo realmente é impermanente, tudo surge simplesmente para desaparecer. Então não tem por que a gente se apegar e nem a gente ter aversão a uma coisa tão passageira, tão sem substância. Então se a gente está lá sentado, meditando, e a gente vai observar uma coceira surgindo na bochecha, e aquela coceira surge e desaparece. E você não vai reagir, você não vai, sabe, já logo de cara reagir. E isso com tudo, né? Essas sensações são as mais grosseiras, as sensações de coceira, de dor. E dói muito, gente, ficar sentado 10 horas por dia lá em Lotus. Dói tudo, dói as costas, dói a perna, dói o braço. Nossa, o corpo realmente, nos primeiros dias, dói muito. E eles explicam, através dos áudios, fica, que a dor vai passar, não reage, fica equânime. E realmente é muito legal, porque a partir do 7º... fica 7 dias sofrendo, né? Não, vai a partir do 5º, 6º dia, mas no 7º tá bem legal. A sala de meditação é linda, porque tá todo mundo quietinho, porque realmente passa a dor. E nos primeiros dias todo mundo se mexendo, né, o tempo todo. Mas passa realmente quando a gente fica equânime e vai ficando. E nos primeiros dias da meditação Anapana é só pra gente praticar a atenção na respiração e o domínio da mente. A partir do 4º dia, onde a gente aprende realmente a meditação Vipassana, existem 3 horários no dia que são chamados de aditanas. Todas essas palavras são indianas, tá, gente? Estou falando assim por cima. Aditana significa sentar-se com forte determinação. Então vai ter 3 vezes no dia, a partir do 4º dia, 3 vezes separadas no dia, mas são de 1 hora cada, que a gente senta e realmente não pode se mexer. Não pode abrir as pernas, não pode abrir as mãos e não pode abrir os olhos. Então a gente fica 1 hora realmente meditando paradinho, com forte determinação. E é incrível, gente, é muito legal. E quando a gente começa a praticar mesmo a atenção pelo corpo todo, começa a vir sensações sutis, tem as sensações grosseiras, tem tudo. E a única forma de saber se você está praticando da forma correta é se você está com a mente equânime. Não importa se a sensação é totalmente sutil e se tá bom, não é pra achar bom, não é pra se apegar na sensação sutil. E também não é pra ter aversão à dor. Se o seu braço tá dolorido, tá caindo o braço quase de tanta dor, também não é pra ter aversão. Então é pra simplesmente observar aquela dor, sem se mexer, sem reagir. E o que acontece quando a gente faz isso? A gente não cria novos desejos e aversões e vão vindo de dentro daquela montanha enorme que eu citei de sofrimento que a gente cria ao longo da vida. Vai vindo, né? Se a gente não tá criando novos, eles vão emergindo para a superfície da nossa mente. E aí, então, se a gente permanece equânime quando eles surgem, a gente tá limpando, eles vão se dissolvendo. E é assim que se dissolve o sofrimento e que a gente vai transformando aos poucos o sofrimento em sabedoria. É muito legal, falei pra caramba e assim, eu não sei se eu consegui passar, mas é uma coisa muito bonita, gente. É um lugar impressionantemente lindo, é muito bonito o que eles estão fazendo lá, é muito emocionante no último dia, porque realmente é uma técnica de meditação muito simples que todo mundo, todo ser humano, né, todos nós temos nossos corpos e a gente consegue praticar de qualquer lugar, simplesmente observando a realidade do como a gente se sente. Porque as emoções, a gente sempre lida com elas de forma muito abstrata, né? Na verdade não, né? A gente reage muito a elas sempre, mas a gente fala em emoção, a gente não tem uma coisa que é palpável. E agora, trazendo para a técnica Vipassana, a emoção ela é totalmente palpável. Porque o que é a emoção? A emoção ela acontece primeiro no seu corpo. Antes de você saber, por exemplo, que você está com raiva porque é um exemplo bom, porque é uma das emoções mais fortes no nosso corpo, né? Antes de você sair com raiva, reagindo, aquilo está acontecendo no seu corpo primeiro. Então a sua respiração já vai começar a ficar ofegante, vai dar uma pontada no coração, uma dor na barriga, vai dar um monte de sensações físicas, sensações reais, sensações que a gente sente no nosso corpo são reais, não são imaginação. Então, quando a gente conhece as emoções a partir da origem mesmo, a partir do que elas são realmente,
é que a gente passa a ter o domínio para não reagir a elas. Então a gente não precisa sair reagindo, né? A gente consegue simplesmente ver ela surgindo e desaparecendo, porque afinal é impermanente. E dessa forma a gente vai vivendo melhor e erradicando o sofrimento. E é legal porque é incrível ficar 10 dias sem falar. Desde quando a gente aprende a falar, a gente não fica 10 dias sem falar. E eu não senti vontade nenhuma de falar, nenhuma mesmo. Tem uma gerente do lado das mulheres e um gerente do lado dos homens. É separado, homens e mulheres, tá, gente? Que você pode falar caso aconteça alguma coisa. Então, tem uma pessoa lá que, sei lá, caso você fique sem escova de dente, uma coisa grave, sabe? Uma coisa que não dê pra você resolver. Aí você vai lá e fala, mas basicamente não é pra falar, não é legal, não pode falar, só se realmente for necessário. E eles dizem também pra você não desistir, então se a pessoa quiser desistir no meio, eles tentam convencer a ficar, porque não é saudável você sair no meio antes de terminar de aprender a técnica, né? E ainda no último dia eles dão um para-choque antes de você sair lá no meio de São Paulo, depois de ter ficado 10 dias sem falar, eles liberam o nobre silêncio no 10º dia. A gente vai embora no dia 11, na verdade. Então no dia 10 é liberado o nobre silêncio, então a gente pode conversar, e que a gente conhece as pessoas, que eu conheci as meninas que ficaram no quarto comigo, a gente conversa com as pessoas. Não dá vontade nenhuma, eu não tive vontade nenhuma de falar. Muita gente já saiu falando alto, falando um monte de coisa. Eu fiquei já meio de longe olhando, deu até uma sensação ruim, assim, um pouco. Depois que eu ouvi a minha voz pela primeira vez de novo, foi bem estranho. Porque a gente vê o quanto que a gente fala coisa desnecessária e o quanto que a palavra, ela tem poder, né? A palavra, ela é surreal, assim. Depois que a gente fica um tempo sem falar, quando eu falei de novo, eu comecei a perceber esse poder da palavra, e foi até por isso que também demorei pra gravar de novo vídeos, mas tô aqui contando pra vocês porque essa experiência foi maravilhosa. E acabou até a minha bateria de tanto que eu falei. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber de alguma coisa específica, deixa aí nos comentários, me chama em inbox que a gente conversa mais, porque é uma experiência muito intensa e tem muita coisa pra falar. Mas eu recomendo realmente que vocês tenham as suas próprias experiências, então eu vou deixar os links aqui embaixo. Vão lá, se inscrevam, participem. Não é um mar de rosas, é difícil ficar lá os 10 dias, a gente precisa realmente enfrentar a nossa alma, a gente vai bater de frente com as nossas sombras e a gente vai ter que lidar com isso. Então é uma dedicação mesmo esse negócio pra gente poder evoluir, mas é muito maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.